Correto? Sejam bem-vindos. Um bom dia para todos vocês. E hoje nós vamos estudar período composto. Está lá na página 85 do livro, para vocês acompanharem comigo. Eu não vou colocar o livro agora, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, para vocês entenderem melhor. E vou trazer todo o conteúdo que é visto, que é mostrado aqui quando se fala em período composto. Nós sabemos que nós contamos quantas orações há dentro de um período através dos verbos, correto? Se tem um verbo, nós temos apenas uma oração, e se tem 2 ou mais verbos, nós temos 2 ou mais orações. Então, ali, quando se fala período composto, é formado por 2 ou mais orações. No livro de vocês diz assim, né? Capítulo anterior, foram analisados vários casos de período composto, formado por uma oração principal e uma oração adjetiva, que nós estudamos ali as orações subordinadas, adjetivas, restritivas e explicativas. Então, eu trouxe aqui para vocês essa parte, o período composto por coordenação. Nós vamos ver o por coordenação e por subordinação. Então, quando a gente fala no período composto por coordenação, nós dizemos que ele é formado por 2 ou mais orações independentes, né? Estas orações, elas podem ser assindéticas ou sindéticas. Uma oração independente é aquela oração que ela não precisa de uma segunda oração, porque ela tem um significado, ela tem um sentido completo, certo? Então, as orações coordenadas, elas têm sentido completo. Isso daqui vocês estudaram o ano passado e nós vamos revê-los todo esse conteúdo agora, né? Mas como período composto. E dentro desse período composto pode aparecer orações coordenadas e orações subordinadas. Ela não precisa vir só um período composto por coordenação. Ela pode vir um período composto por coordenação e por subordinação. Uma oração principal, uma oração subordinada, uma oração coordenada. Ou pode vir a oração coordenada assindética, uma oração coordenada sindética e uma oração subordinada, não importa ela qual seja, tá? Então, aqui, o que seria a oração coordenada assindética? É aquela oração que ela não tem os conectivos, que são as conjunções, né? Conjunção ou uma locução conjuntiva. Nós lembrando ali que a locução conjuntiva é um conjunto de palavras, né, formado de 2 ou mais palavras, que tem o mesmo significado que uma conjunção. E ali nós aprendemos também que as conjunções, elas têm nome, elas têm um significado, tá? E as assindéticas, elas não possuem a conjunção e elas não possuem a conjunção e elas virão separadas por vírgulas, igual essa oração aqui que nós temos: vim, vi e venci. Mas são 3 orações formadas apenas de verbos, ok? Por que aqui nós temos 3 orações? Porque temos 3 verbos. Então, todas elas são assindéticas, são coordenadas assindéticas, porque elas vêm separadas por vírgulas, correto? Então, aqui nós dizemos, quando essa oração não contém conjunção, nós chamamos de oração coordenada assindética. Aí nós temos também as orações coordenadas sindéticas. São aquelas unidas por conectivo, ou seja, unidas pelo quê? Por uma conjunção. Então, essa mesma oração aqui, que foi vista no exemplo anterior, nós podemos eliminar essa vírgula e acrescentar uma conjunção. Então, aqui nós temos vim, vi e venci, correto?
a primeira oração coordenada assindética, a segunda oração coordenada assindética e a terceira oração coordenada sindética, porque temos aqui um conectivo, ok? Nós temos uma conjunção. Então, ali, lembrando quais são as orações coordenadas sindéticas. Elas são classificadas de acordo com a conjunção que introduz a oração subordinada, a oração coordenada sindética. Então, essas conjunções, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, nós vamos ver aqui. A oração coordenada sindética aditiva, ela exprime uma relação de soma ou de adição. E as conjunções bastante utilizadas nela, temos alguns exemplos aqui. E, nem, mas também, mas ainda. Aqui temos um exemplo. Não só reclamava da escola, mas também perturbava os colegas. Essa primeira oração, ela já está separada por vírgula. Então, aqui não só reclamava da escola. Aqui nós temos uma oração com sentido completo. Aí temos uma outra, mas também perturbava os colegas. Reclamava da escola e perturbava o colega. Aqui nós temos a primeira, uma oração coordenada assindética. E na segunda, temos uma oração coordenada sindética, porque aqui apresenta conjunção, correto? Uma locução conjuntiva na realidade. Aí nós temos as adversativas. Elas exprimem uma ideia contrária à de uma outra oração, ou seja, uma oposição, algo contrário àquilo que foi dito na oração coordenada assindética. Temos um exemplo aqui. Sempre foi muito estudioso, no entanto, não se adaptava à nova escola. A primeira oração também está separado por vírgula já. Sempre foi muito atencioso, tem sentido completo, por isso elas são chamadas de orações independentes. E a segunda, ela inicia esse segundo período com uma locução conjuntiva também. No entanto, não se adaptava à nova escola. No entanto, aqui é a locução conjuntiva que indica uma ideia contrária àquilo que foi dito na oração principal. Ele era uma pessoa estudiosa, mas não se adaptava à nova escola, correto? Agora temos ali a alternativa. A oração subordinada sindética alternativa, ela dá uma opção de uma ideia de opção, de escolha ou de alternância. As conjunções aqui, ou, ora, quer. Por que temos aqui o ou e reticências e depois ou novamente, semelhante aqui às demais? Porque ela tanto pode vir na primeira oração quanto na segunda oração. Ela pode repetir essa conjunção. Então, aqui eu tenho ou estude ou não sairá nesse sábado. Ou apenas dizer dessa forma, estude ou não sairá nesse sábado. Então, ali tem uma escolha para você fazer. Estude, que você pode sair depois. Se você não estudar, você também não irá sair, certo? Então, aqui a oração coordenada sindética alternativa, ela traz ideia de escolha. Lembrando aqui, a primeira oração é assindética, porque ela não contém conjunção. A segunda contém e traz uma ideia de escolha, alternância, certo? Alternativa. Um outro exemplo que nós temos de coordenada é a conclusiva, que ela vai exprimir uma conclusão da ideia contida na oração, na primeira oração. Então, aqui as conjunções logo, portanto, por isso, por conseguinte, e a conjunção pois, ela vem após o verbo ou entre vírgulas, sempre. Porque se ela não vier após o verbo, ela será explicativa, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. Estudou como nunca fizera antes. A primeira oração, ela é assindética, porque não contém conjunção, e a segunda é sindética conclusiva. Observem a locução conjuntiva por isso, que traz uma ideia de conclusão aqui. Estudou como nunca. E ali
Por isso, ele conseguiu uma aprovação. Então, a conclusão que ele chegou aqui em relação a essa aprovação é porque ele estudou muito, correto? E a última aqui das orações coordenadas, que ela é a explicativa, ela vai trazer, claro, uma explicação. E as conjunções porque, que e o pois, que vem antes do verbo. Essa conjunção repete aqui da conclusiva, só que a conclusiva ela vai vir sempre após o verbo e entre vírgulas. E a explicativa, temos a conjunção pois antes do verbo, igual aqui está no exemplo. Conseguiu a aprovação. Não temos conjunção aqui, então é um período, é uma oração coordenada assindética. Essa daqui, como tem uma conjunção, ela será sindética e o pois indica a explicação em relação a essa oração aqui. Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. É a mesma oração aqui, só que aqui marca a explicação e aqui ele chega a uma conclusão, correto? Então, ali, quando se fala em período composto, nós temos ali as orações coordenadas que são formadas por períodos compostos, mas que são independentes. Ela não precisa da oração, uma oração não precisa da outra oração para completar o sentido. Agora, nós temos aqui o período composto por subordinação. É aquele período que é formado por duas ou mais orações. Então, ali nós vamos ter uma oração principal e as demais orações que podem ser subordinadas, tá? Aí não importa quais dessas daqui. Então, aqui nós temos, como exemplo, as subordinadas substantivas, que também são formados por períodos compostos, tanto com duas orações ou com três ou mais orações. Ali elas virão ela é sem conjunção também, que é chamada de oração principal, isso diferente do período composto por coordenação, que ali nós temos a oração assindética, no período composto por coordenação. Aqui já é diferente. Então, nós temos aqui as orações subordinadas substantivas, e elas exercem função sintática, será ou de um substantivo. Esse substantivo será como um sujeito, ou ele vai vir como objeto direto, ou como objeto indireto, ou como complemento nominal, ou como predicativo, que nós temos ali predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, ou por aposto. Essas são as funções das orações subordinadas substantivas. E essas orações, elas sempre serão introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se, só por essas duas aqui. Então, nós temos aqui um exemplo delas, as subjetivas. Elas vão funcionar como sujeito da oração principal, ou seja, a oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai exercer, em relação à oração principal, ela exerce a função de sujeito da oração principal. Então, aqui, qual seria a oração principal? É importante. Eu lembro que na oração subordinada subjetiva, ela sempre vai iniciar com verbos na terceira pessoa do singular, tá? Então, aqui nós temos o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, terceira pessoa do singular. E a segunda oração, que você seja feliz, é uma oração subordinada substantiva subjetiva, que ela exerce a função de sujeito em relação a essa oração principal aqui. Aí nós temos a objetiva direta, que ela funciona como objeto direto da oração principal. Então, o que seria isso? Aí nós temos que lembrar dos verbos quanto à transitividade. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, aqui nós vamos lembrar do verbo transitivo direto. É aquele verbo que exige um complemento que não tenha preposição. Como o exemplo aqui, espero que você seja feliz. Espero, eu espero, né? Quem espera, espera por alguma coisa. Então, eu espero o quê? Que você seja feliz. Então, essa oração, ela funciona como objeto direto da
oração principal espero, correto? E lembrando que a objetiva direta, ela não tem preposição aqui antes da conjunção integrante que. Agora aqui nós temos também as objetivas indiretas, que elas funcionam como objeto indireto da oração principal. Aí nós vamos lembrar também do verbo transitivo indireto. Ele exige um complemento que tenha preposição. E aí nós vamos ver esse exemplo aqui. Lembre-se, quem lembra, lembra de algo, lembra de alguma coisa. Então, nós temos aqui, lembre-se de que você é feliz. Lembre-se de que. Nós vamos fazer a pergunta sempre com a preposição que inicia esse complemento aqui, correto? Então, aqui eu tenho o verbo lembrar. O verbo lembrar é um verbo transitivo indireto. Então, essa oração de que você é feliz é o complemento do verbo transitivo indireto. Por isso, ele é chamado de essa oração é chamada de objetiva indireta, ok? Que ela vai funcionar como objeto indireto do verbo da oração principal. Aí também nós temos as completivas nominais, que elas vão funcionar como complemento nominal da oração principal. Parecido aqui com a objetiva indireta, que aqui nós temos os objetos diretos e objeto indireto, eles funcionam como complementos verbais. A completiva nominal, ela vai funcionar como complemento nominal, ou seja, essas duas aqui completam o significado de verbo. A objetiva indireta, ela vem precedida de preposição. A completiva nominal também, observem aqui que é a mesma preposição e a mesma conjunção integrante. Só que diferente dessa objetiva indireta, a completiva nominal, ela vai completar o significado de um nome. Esse nome que vem antes aqui, ele será um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. No caso aqui, nós temos um substantivo. Então, essa segunda oração, de que você seja feliz, completa o significado do substantivo certeza, ok? Certeza é um substantivo, então eu digo que a oração seguinte, ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque completa o significado do nome certeza e não desse verbo, certo? Aí nós temos também as predicativas, elas vão funcionar como predicativo do sujeito. O que é isso, predicativo do sujeito? Quando dentro de uma oração tem uma característica, uma qualidade que esteja referindo-se ao sujeito da oração e ele está no predicado da oração. Então, como essa oração aqui ela está funcionando como predicativo do sujeito dessa primeira oração. Então, sempre nas orações predicativas, nós vamos ter aqui um sujeito e depois um verbo de ligação. Por que tem que ser verbo de ligação? Porque ela funciona como um predicado nominal. E todo predicado nominal, ele tem que ter um verbo de ligação para ligar o sujeito à sua característica que está aqui na segunda oração. Então, observem essa oração aqui. Minha vontade é que você seja feliz. Então, aqui eu tenho um substantivo, o sujeito minha vontade, e que você seja feliz complementa essa primeira oração aqui. Está mostrando, e ela vem com o verbo de ligação, o verbo ser. Então, essa segunda oração funciona como predicativo, ou seja, uma característica do sujeito dessa primeira oração aqui, correto? Então, ali, o período composto por subordinação, ele pode vir com a oração principal, uma ou mais orações subordinadas. Só que dali elas podem ter subordinada substantiva e podem ter também subordinada adverbial. Lembra, eu não disse ainda a última, que é a apositiva. Ela funciona como aposto da oração principal. O que é o aposto? É um termo que aparece dentro da oração que vai explicar um termo que veio antes. E geralmente as apositivas, elas
vem com os 2 pontos, ou com um travessão, ou com uma vírgula, um ponto e vírgula, para explicar o termo que veio antes. Então, aqui nessa oração, quero somente isto. Isto o que você quer? Que você seja feliz. Observem que essa veio separada com os 2 pontos, que indica que após vai ter uma explicação do termo anterior. Isto, esse é o termo que vai estar explicando. Quero somente isto. Isto, o que é? Que você seja feliz. Então, essa oração apositiva, ela funciona como aposto. É um termo que explica um termo anterior da oração. E também nós temos as adverbiais, que elas são mais extensas. Nós temos 9 tipos aqui. Elas também funcionam como adjuntos adverbiais. O que seria esses adjuntos adverbiais? São os advérbios. Ali os advérbios, nós aprendemos que eles são formados de advérbios de tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação. E aqui nas subordinadas adverbiais, elas vão indicar causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consequência. Então, vários termos que nós podemos estar observando aqui nas adverbiais. Então, ali é uma oração subordinada adverbial, ela pode ser causal, ela funciona como um adjunto adverbial de causa, ou seja, como um advérbio de causa. E as conjunções utilizadas, por que, por quanto, visto que, já que, uma vez que, como, que. Então, temos um exemplo. Saímos rapidamente, visto que estávamos atrasados. Então, ali, qual é a causa deles saírem rapidamente? Porque eles estavam atrasados, ok? Então, essa oração seguinte aqui, ela completa o significado da oração principal, correto? Indicando uma causa. Aí nós temos as comparativas. Elas vão funcionar como adjunto adverbial de comparação. Então, aqui nós temos, nós vamos sempre comparar uma coisa com outra. Tem aqui uns exemplos, mais que, menos que, tão quanto, tão como, né? Nas comparativas, o verbo fica geralmente subentendido, ou seja, ele fica oculto ali na segunda oração. Meu primo é mais esforçado que o irmão dele é, certo? Aqui está entre parênteses o é, porque nós não vamos dizê-lo aqui. Então, meu primo é mais esforçado que o irmão dele. Indica uma comparação do primo com o irmão, no sentido de ser esforçado. Então, aqui nós temos uma comparativa. Concessiva, funciona como adjunto adverbial de concessão. Ali, o que seria essa concessão? Uma permissão, algo que você vai fazer de acordo com se pode ou não, ou de escolha também, tá? Você pode trazer também uma ideia contrária aqui. Embora, conquanto, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, né, ainda que. Aqui nós temos um exemplo. Todos saíram da sala, apesar de a aula não ter terminado. Estou observando isso daqui na minha aula, tá, gente? Todos saíram da sala, a oração principal, apesar de a aula não ter terminado. Então, aqui indica que algo foi não exatamente permitido, mas houve essas pessoas, elas acabaram se dando, né, a permissão de saírem, tá? Algo contrário àquilo que ainda está acontecendo aqui. Então, ali nós temos também a condicional, funciona como adjunto adverbial de condição. Você vai fazer alguma coisa com uma condição. Temos alguns exemplos de conjunções, se, a menos que. Então, aqui temos o exemplo. Você terá um futuro brilhante desde que se esforce. Então, qual é a condição de você ter esse futuro brilhante? Se você se esforçar, correto? Indica a condição de algo da segunda oração em relação àquilo que foi dito na oração principal. Conformativa, ela funciona como adjunto adverbial de conformidade. E
as conjunções como, conforme, segundo. Montaremos o aparelho conforme as especificações do manual. Aqui nós temos a oração principal, montaremos o aparelho, e aqui nós temos a conformativa. Então, eu vou fazer isso aqui que está mostrando na oração subordinada de acordo com aquilo que eu observo aqui. Então, eu vou montar esse meu aparelho conforme está o manual, certo? Então, uma depende da outra aqui. Aí nós temos também as consecutivas, que vão indicar uma consequência. Tão que, tanto que, tamanho que. Então, ali nós temos o exemplo. Ela fala tão alto que não precisa de microfone. Então, aqui a consequência de um fato mostrado na oração principal a outro que está referindo-se na oração subordinada. Ela fala tão alto que ela não precisa do microfone. A consequência de ela não precisar do microfone é que a voz dela, né, tem um timbre alto. Na temporal, funciona como adjunto adverbial de tempo. Isso aqui é bastante fácil para vocês lembrarem. Quando, enquanto, sempre. Então, aqui temos um exemplo. Fico triste sempre que meu time perde. Oração principal, em relação à oração subordinada, nós temos aqui a locução conjuntiva. Sempre que. Então, isso aqui mostra o tempo em relação àquilo que foi dito aqui. Por que ele fica triste? Porque o time perde, não é? Então, é nesse tempo aqui que ele se torna triste. E a finalidade, né? A final vai indicar a finalidade, a fim de que, para que, ele não precisa de microfone para que todos ouçam. Então, com que finalidade ele não vai precisar do microfone? Porque não há necessidade, todos estão ouvindo ele falar, correto? E na última aqui da proporcional, funciona como adjunto adverbial de proporção. A proporção que, a medida que. Eu digo sempre na proporcional que um fato está acontecendo no mesmo momento em que esse outro aqui está acontecendo, tá? Isso é proporcional. Então, aqui nós temos um exemplo. À medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Então, aqui eu tenho a locução conjuntiva, à medida que, mostra o tempo passando. E se o tempo está passando, eu vou aprendendo mais, correto? Então, isso é a proporcional. E aí nós temos as adjetivas, que é a restritiva e a explicativa, que nós aprendemos no capítulo anterior, né, que também formam o período composto, né? A restritiva restringe o termo, o sentido do termo que elas modificam, e a explicativa explica o termo anterior, amplo e genérico. Então, ali, gente, período composto por coordenação e por subordinação, a gente observa assim, período composto. Por que período composto? Porque temos duas ou mais orações. E essas orações, elas podem ser coordenadas ou subordinadas. E ali, subordinada substantiva, subordinada adjetiva e subordinada adverbial, que é o que vocês têm ali na página 85 e 86. Então, eles mostram todas elas, mas sem mostrar quais são todas as orações. Por isso que eu passei para vocês ali as orações substantivas, adverbiais e as adjetivas que nós já tínhamos estudado, ok? Eu vou deixar agora um espaço para vocês perguntarem, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que talvez vocês queiram perguntar. Eu vou abrir esse momento agora para vocês fazerem as perguntas, correto?